Boas, pessoal! Vamos até Zamora e descobrimos coisas interessantes. Venham daí! Depois de uma volta à cidade quase toda, viemos ter ao parque que é misto. É um parque de autocaravanas, mas também de carros. Portanto, isto é um parque misto, mas tem uma área de serviço que é suficiente para aquilo que nós precisamos. Chegados a Zamora, vamos à procura de um sítio onde jantar, ver o que há para ver na cidade. Depois amanhã provavelmente iremos já à descoberta, como é habitual. Nem de propósito chegarmos à Praça Maior e à festa, barraquinhas, música ao vivo, espetáculo. Isto nem de propósito. Se fosse programado não corria tão bem. Poucas vezes nós falamos dos locais onde comemos e o que é que comemos. No centro de Zamora, através das críticas que fomos procurando na internet, encontramos o El Horno, o forno. Chegámos, fomos trazidos para uma sala, fomos os primeiros a ocupar a sala e questionámos, então, mas é cedo para jantar, é tarde para jantar, não têm clientes? Eles, não, nós temos uma sala lá em cima, está completamente cheia, vocês foram os primeiros a vir ocupar a sala de baixo. Ok, até aí, na boa. Trouxeram-nos a emenda, traduzir o espanhol para português é difícil, pedi ajuda ao funcionário que nos estava a servir. E ele disse, aconselho-vos a tábua da casa, dá para 2, 3 pessoas, na boa, e tem um bocadinho de tudo. E este é o resultado. Uma tábua que ocupa a mesa de um lado ao outro, tem carne, tem filetes, tem lulas, tem salmão, tem camarões, tem batata frita, tem salada, tem tudo. Pensamento logo assim à primeira vista, parece que estou no Oxalá em Ovar, por isso vamos jantar. E porquê? Porque é o aniversário aqui da nossa Milinha, ela queria um jantar especial. Será que isto bate a especialidade? Vamos ver. Mostro-vos agora à noite, porque a gente entrou era de dia e agora já é de noite. Tem a sala lá em cima e depois tinha a sala lá em baixo, onde nós comemos. Afinal, questionados, é a festa de São Pedro em Zamora. Este fim de semana é fim de semana de festas. Como vocês podem ver, a cópia de Águeda com os seus guarda-chuvas, e a festa grande é na Praça Maior e não naquela que eu vos mostrei há pouco. Portanto, temos a noite toda agora para ouvir barulho e beber umas canhas. Aqui só sobreponho com a voz por causa dos direitos de autor da música que estava a tocar. Mais uma praça, mais barraquinhas e festa. Portanto, isto parece que hoje é a cidade toda. E depois existe o Parque de la Marina em espanhol, que será o jardim que vamos guardar para amanhã, para o fim da manhã, para as visitas, depois de já tudo fechar às 14 horas. E que está cheio de barraquinhas aqui também, tal e qual como no centro da cidade, pelas festividades em honra de São Pedro, que começam hoje, dia 20, e vão até o dia 29 de junho. Ora, depois de chegados aqui ao centro, a caminho da Catedral e do Castelo, viemos ao posto do turismo. Posso-vos dizer, a senhora que faz aqui o atendimento é qualquer coisa de espetacular, em simpatia, em informação, em tudo. Depois dirigimos em direção à Catedral, ficam já aqui com a nota. Há o bilhete conjunto Catedral e mais 2 museus, um na própria Catedral, depois um lá em baixo, o Museu Diocesano, especialmente com arte sacra. E quando visitarem as igrejas, para não estarem a pagar em cada igreja que entram a sua entrada, porque a maior parte delas é a pagantes, peçam o bilhete românico. Acho que são 6 euros e dá para entrar em quase todas as igrejas românicas existentes em Zamora. Este foi o conselho que nos foi dado pela senhora do turismo, super simpático. Entretanto, vamos chegar aqui à zona do Castelo e à porta de o Bispo. Ela depois aconselhou-nos a visitarmos muito mais coisas, mas não há tempo para tudo. Portanto, vamos tratar primeiro da Catedral e depois do Castelo, porque o Castelo abre às 10h30, não às 10,
como a maior parte das coisas. Ora, temos então o que eu julgo ser a entrada da Catedral, aquela torre cineira, qualquer coisa de impressionante. Vamos entrar, pagar o bilhete e siga para mim que o dia está a começar. E então isto chama-se Santa Igreja Catedral de Zamora. Comprar o nosso bilhete. Ora, depois de pagos os bilhetes, entramos no Museu da Catedral. Vamos lá. Depois da subida dos 44 degraus, chegamos à parte do Museu da Tapeçaria. Ora, mais uma coisa excelente que nós vamos perder aqui algum tempo, porque apreciamos mesmo todas as cenas representadas em cada um dos tapetes. É qualquer coisa de impressionante. E então não é fácil, mas fica aqui só para vos aumentar a curiosidade. Que rematam as colunas angulares e cujo conjunto forma um ciclo iconográfico dedicado à ressurreição dos mortos. No fim do estreito da entrada estão expostas a escultura da Anunciação e as esculturas isentas do Salvador. São João Batista. Depois de passados pelos claustros, pelos museus, pela Capela de Santiago, agora começa a verdadeira visita. Ora, algumas imagens entre câmaras, porque não se consegue ver através das grades. Juan de Setiegüemes, entre 1674 e 1500. No barco de Adorno, constituindo um dos exemplos mais avançados do Renascimento da nossa cidade. No espaço de entrada, há uma magnífica grade de finais do século XVI, devido ao Rei Francisco Guilherme. À medida que nos aproximamos da parte central da Catedral, se nota a grandiosidade dos trabalhos. Um pormenor é que esta escultura é mármore branco e é uma escultura, não é gesso trabalhado, tanto como as imagens lá em cima. Apesar da catedral ser muito mais antiga do que isso, o retábulo principal, aquele, é do século XVIII, mas toda a catedral tem informações do século XII, XIII para cá. Até os pormenores das portas me chamam a atenção. Ora, encontramos uma porta aberta, entramos. Supostamente isto é a sacristia. Não sei se nos seria permitida a visita a esta secção, mas o que é certo é que nós estamos cá dentro e estamos a ver. Pois é. Depois de levarmos nas orelhas porque entramos dentro da sacristia e não era visitável, a porta estava aberta, a gente entrou. Mas temos aqui alguns pormenores que têm que ser vistos, mostrados, porque são qualquer coisa de fenomenal. E então este coro está magnífico, apesar de não se conseguir ver em pormenor. Fiquei algumas imagens só para vos abrir o apetite. Os órgãos de tubos já me parecem mais recentes do que a própria estrutura da própria igreja. Ou então foram muito bem restaurados e recentemente, provavelmente. Nos painéis estão representados patriarcas, juízes, reis e profetas. E também Nabucodonosor, Caifás, o centurião e o poeta Virgílio, pastores, monges e santas. Estes representados de corpo inteiro. Toda a cidade está envolta em festa, mas agora saídos da catedral,
vamos em direção ao castelo. A visita é gratuita, não há muito para ver, mas é sempre um castelo muito importante que tratava da defesa entre Portugal e Espanha e acabava por defender um bocado Portugal das vindas dos francios. Ora, temos algumas galerias que conseguimos ver. O interior do castelo ainda muito protegido, se bem que nota-se muita coisa. Ora, com provas de que existem aqui remanescências da Idade do Bronze, século XII, século XVIII. Portanto, é um castelo que tem muita coisa relacionada com muitas épocas. Percorrendo o castelo e as suas torres, subindo cá acima, consegue-se ter uma vista privilegiada da cidade. É lógico que quem perceber de história, este castelo terá muito para contar. Não é propriamente a minha área. Ora, à volta de toda a Zamora existem miradores. Estes aqui não são os mais importantes. Os mais importantes estão do lado de lá da Catedral, da zona mais central. E porquê? Porque têm vista privilegiada sobre o Rio Douro, o nosso querido Rio Douro. Mesmo por trás do posto de turismo, e aconselhado pela senhora do posto de turismo, temos o Miradouro do Troncoso. Um miradouro que simplesmente nos dá uma vista sobre a velha ponte romana de Zamora, o Rio Douro e a ponte do século XII, XIII, de uma ponte também em pedra e que está completamente restaurada e é completamente pedonal. O Rio Douro é magnífico. O mirador depois tem ali uma partezinha ali para quem quer tirar algumas fotografias mais espaciais. E pronto, este é o mirador do Troncoso. Depois temos a igreja de São Pedro. Uma das coisas que vocês no posto de turismo poderão ter como informação é o bilhete conjunto de 6 euros para todas as igrejas românicas. Ora, nós tivemos a fazer contas a quantidade de igrejas que vamos visitar durante esta manhã. Não serão 6 certamente, porque já visitámos a Catedral, visitámos o Castelo, entretanto vamos visitar o Museu Diocesano e não vamos ter tempo para visitar 6 igrejas. Portanto, escolham as igrejas que querem visitar, é 1 euro em cada igreja que visitarem e está feito. A de São Pedro, a entrada é na parte lateral. Na igreja de São Pedro decidimos entrar porque a igreja de São Pedro, esta faz parte do grupo das igrejas românicas e Zamora é a cidade do mundo com mais igrejas românicas dentro de uma cidade. Há coisas que eu acho uma piada do caraças. Eles têm aqui uma placa a dizer Museu Paroquial, dentro da igreja de São Pedro. Mas para acender a luz é preciso meter uma moeda. Portanto, nós pagamos para entrar e depois temos que pagar para acender as luzes. Isto realmente é o que é. Isto é o que eu chamo da verdadeira chulice. Paga-se 1 euro para entrar para ver a igreja e depois paga-se 1 euro para acender as luzes para ver o que está dentro da igreja. A verdadeira da chulice. A igreja da Magdalena está em obras de remodelação, portanto é uma daquelas que não se pode visitar. Ora, uma das igrejas mais antigas de Zamora, século XI, finais do século XI e início do século XII, em que temos São Cipriano, um dos mais perseguidos no tempo dos romanos, por isso ter sido tão polémico em algumas das suas intervenções. A igreja denota mesmo ali aquele arco com alguma origem árabe, julgo eu, penso eu, não percebo nada disso.
Ora, uma das questões é que a igreja de São Cipriano foi construída em cima de um outro templo que já cá existia antes do século XI. Mas a igreja em si de São Cipriano é do século XI. É uma das mais antigas de Zamora. E pronto, São Cipriano, o mártir, o bispo tão perseguido pelos romanos nos tempos do século II, III depois de Cristo. Portanto, foi naquela época em que andavam a espalhar a palavra e a coisa não era fácil. Por trás da igreja de São Cipriano vê-se bem a torre, a forma tão especial como esta torre está construída. Por trás ainda temos aqui o edifício do Museu de Zamora, mas como eu costumo dizer, calhaus e pedras, pedras e calhaus. Mas algures aqui também tem a igreja de Santa Luzia, tenho que a descobrir. Ora, vindos então de encontro àquilo que eu estava a dizer, que supostamente de um lado é o museu, do outro lado será a igreja de Santa Lúcia. Portanto, o museu será este edifício amarelo, digo eu. Museu de Zamora, entrada 1 euro. E a igreja? Deve ser esta. Não me parece que seja a porta principal para entrar. Não, o museu é ali. Ora, só para ficar esclarecido, nós temos entrado em muitos museus, mas acabamos por achar que os museus que nós temos entrado acabam por ser todos mais do mesmo. Como eu costumo dizer na brincadeira, calhaus, pedras e ferrinhos e pinturas. Portanto, não acresce nada de novo em termos informativos àquilo que nós andamos a ver nestas últimas cidades para onde temos passado. Como tal, decidimos não entrar, porque não é pelo valor, porque a entrada no museu até é só 1 euro. É mesmo porque não vamos estar a perder tempo quando pode haver mais coisas mais interessantes para se ver até às 2 da tarde, porque depois eles entram na hora da siesta e nós já não voltamos cá às 5 da tarde para ver o resto. Portanto, todas as visitas que nós fazemos é entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, que é o horário mais fresco, antes do almoço, e que nos permite visitar o máximo de coisas possíveis. Depois, a partir daí, o que fica por visitar, fica por visitar. Depois, de vez em quando, encontramos assim umas pinturas nas paredes que nos alegram a vista da originalidade. Esta é uma das ruas mais características aqui de Zamora, Rua dos Bares e das Lojinhas, que vai ter à Praça Maior. Ontem, quando aqui passámos, tinha ali um palco enorme, estava isto cheio de gente e era uma festa enorme. Portanto, aqui é o Ayuntamento Novo e o Ayuntamento Viejo, o velho. Portanto, 2 ajuntamentos, um em frente ao outro. A igreja de São João da Porta Nova, que, segundo nos informou no turismo, por causa das festividades, poderia estar fechado, mas que é uma das igrejas que valeria a pena a visita. Uma das coisas que nós temos curiosidade é estes bonecos com o capuz que temos visto por todo o norte de Espanha e que ainda não percebemos o que são e o que é que significam. Ora, cá está, encerrado para manutenção do dia 16 a 22 de junho. Portanto, será no fim de semana das festas, mas pelo menos dá para ver o seu interior. Vamos tentar fazer só aqui um pequeno zoom ao retábulo principal. Pronto, é menos uma que nós vamos ter a possibilidade de ver, mas fica aqui uma imagem do seu interior já que a porta estava aberta. E depois temos, por todas as cidades por onde temos passado, no edifício do Ayuntamento da Exputación, qualquer coisa, temos sempre casamentos a decorrer. Isto é só gente tola, casarem-se, para quê? Uma das coisas que nos chamaram a atenção foi este edifício, por exemplo. Há uma série de edifícios deste género pela cidade e que nos disseram no posto turismo que são edifícios já do século XIX, início do século XX, mas com construção, com imagem, com estética antiga. Vale o que vale.
Esta rua e esta foi por onde a gente andou ontem à noite. Agora vamos direitos à igreja de São Tomé, onde tem o Museu Diocesano, aqui pelo lado esquerdo do Ayuntamento Velho, e depois encontramos umas pinturas assim nas paredes. Esta é a Senhora Urraca e tem a ver com os 90, com o aniversário 950 do Cerco a Zamora, em 1072. Quando se fala em cerco, faz-me sempre lembrar do cerco sanitário em Ovar, na altura do Covid. Esta zona é a zona La Horta e, segundo o que nos disseram, era a zona judaica em tempos antigos. Não há, ou pelo menos não há conhecimento de haver sinalização de casas judaicas aqui nestes lados. Há, inclusive, do outro lado da cidade, uma indicação de que foi um cemitério judaico, e que esta era a zona habitacional, mas que não há sinalizações, as casas não têm, devido às perseguições de que foram alvo, todas essas sinalizações foram eliminadas. Ora, aqui temos a igreja de Santa Maria de La Horta, e está, ou vai acontecer, ou aconteceu um casamento. Pois é, se calhar não vamos poder visitar. Assim não. Pois é. Entendem agora porque é que eu não quis comprar o bilhete dos 6 euros? 6 euros, 1 euro por cada igreja, seria no mínimo 6 igrejas. As outras seriam vantagem. Depois encontramos igrejas fechadas para manutenção, igrejas fechadas para eventos privados. Portanto, acaba por não compensar. E até às 2 da tarde não temos tempo para visitar mais do que 6 igrejas, é impossível. Agora vamos à procura da igreja de São Tomé, e que é também o Museu Diocesano. Ora, estamos então em frente à igreja de São Tomé, e que supostamente será também um Museu Diocesano. Vamos tentar ver onde é que é a porta de entrada. Supostamente a porta é pela porta lateral e não pela porta da fachada principal. E esta é a entrada do Museu Diocesano. Como o bilhete da Catedral permite a entrada aqui, a gente vai aproveitar. Ora, na igreja de São Tomé, no Museu Diocesano, fomos logo alertados à entrada, nada de fotografias, nada de vídeos. E não dava hipótese para fazer nada. Consegui sacar 2 fotografias de 2 imagens que me chamaram a atenção. Não pela parte pornográfica, badalhoca, como vocês imaginam, mas sim porque como é que numa representação de religiosa cristã tem a Nossa Senhora a amamentar o menino Jesus. Se naquela altura as mulheres andavam tão cobertas, tão tapadas, porque fazia parte do seu ser como pessoas e como pessoas religiosas, como é que se representa num quadro estas 2 imagens? Fica aí só, façam uma pausa, não vou deixar ficar muito tempo, por questões, como vocês devem compreender, para não me chatearem por causa dos vídeos, e digam de vossa justiça. Isto é só uma curiosidade minha, mas vale o que vale. Agora, vamos tentar encontrar uma outra igreja, e vocês perguntam assim, mas vocês só veem igrejas? É uma curiosidade que nós temos. As igrejas são todas diferentes umas das outras e com uma riqueza cultural tão grande que muitas vezes nos impressiona. Por isso, vamos ver agora para que lado é que vamos. Ora. Mais uma igreja, Santiago do Burgo. Esta era uma das que nós queríamos ver, mas não tem qualquer informação na porta e está fechada. E ainda não chegou a hora de encerrar as igrejas. Parece que não vamos conseguir ver mais nada, porque entretanto são quase 2 horas. A maior parte dos museus e igrejas fecham às 2, depois só abrem às 5 da tarde. A essa hora eu já quero estar de viagem, ou pelo menos a preparar-me para arrancar. Vimos bastantes igrejas, não chegamos a ver as 6 ou mais de 6 igrejas, ou porque estão fechadas, ou porque têm eventos a decorrer, ou porque estão em manutenção. Portanto, aquele bilhete dos 6 euros para as igrejas românicas não compensa. Isto para quem fizer só amanhã, como nós. Visitámos os museus, o Museu
diocesano, é um museu de arte sacra, pá, espetaculares, vale a pena ver, para quem gosta destas coisas, mas não é permitido tirar fotografias ou filmar no interior. Portanto, vamos manter agora a circulação, vamos até à área das autocaravanas, vamos fazer o almoço, almoçar, descansar um pouco e depois seguir viagem direção Portugal. Afinal, os encapuçados têm uma justificação. São confrades ligados à religião e ligados à Semana Santa. Aqueles capuz são chamados os capirotes ou capirus, depende da zona de Espanha onde seja, e não tem nada a ver com o Ku Klux Klan, tem a ver sim com penitência e com os confrades da Semana Santa. Por isso fica aí a explicação. Ora, ontem já não tivemos hipótese de provar o vermute artesano, mas hoje só espero não ser uma desilusão como foi a cidra, lembram-se? Nos picos da Europa. Por isso vamos provar o vermute artesano. Nesta praça já se está a ouvir música, está toda a gente a comer e a beber, por isso vamos experimentar. Ora, acabámos por perceber, isto é uma festa de vermute, martinis, e que tem alguns tradicionais caseiros daqui de Zamora, outros são mais comerciais, alguns deles internacionais. Acabámos por vir aqui a este, o Bendita Loucura Vermute, é um caseiro tradicional de Zamora. Perguntámos qual seria o melhor, aconselharam-nos o tinto. Estamos a começar com o tinto, não sei se vamos experimentar também o branco, porque assim, um balde destes de martini não é fácil. Super simpáticos, ainda nos deram também para provar o branco. Ele ainda está quente, nós estamos à espera que arrefeça um bocadinho com gelo, porque está muito calor, mas vamos provar também. Sou mais fã do branco. Experimenta lá o branco. O branco. Top. O branco. Tem aquele toque de vinho branco, mas em sabor martini. Não vos sei explicar. Espetáculo. E assim terminamos mais uma viagem, mais um longo vídeo. As minhas desculpas por isso. Mas estamos a chegar a Portugal nesta viagem. E com isto, não se esqueçam de subscrever o canal, clicar no sininho para receber notificações para ver os próximos vídeos. E até já!